Olá, começando mais um programa Líderes de Sucesso, veiculado na Rede Sul de televisão, canal 55.1 TV Digital e 11 da NET. Ao meu lado, meu amigo, meu irmão, meu host, Vinícius Bunge, empresário de sucesso e host desse programa. Tudo bem, Vini? Quanto tempo, né, que a gente não apresentava um líderes juntos, né? A gente só se encontra pelo Fórmula Podcast. Hoje promete. O assunto é profundo, vai ser bom. Hoje vai ser bom. Antes de falar do tema, eu quero falar uma frase que eu achei bem bacana, tá? Viver em sociedade é uma arte e a forma como expressamos as nossas emoções ou reagimos a ela é contagiante, né? E quem falou isso aí foi Daniel Goleman, em um dos seus livros, né, considerado aí o pai da inteligência emocional. O tema hoje é inteligência emocional, como adquirir inteligência emocional, enfim, o que é isso. E para essa pauta trouxemos um grande especialista aí, que é o Evandro Junqueira. Tudo bem, Evandro? Bom, bora pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora de quem está vendo. Que você tá vendo. Para mim é uma honra, um prazer verdadeiramente poder contribuir aqui e grato pelo convite. Vamos embora fazer um programa incrível. Bem-vindo, cara, é um prazer pra gente te receber aí. Já tinham te avisado que vai passar na TV, não? Sim, tinha. Hoje tu veio bonitão assim ou porque tu é bonitão assim? É que as duas coisas. Quando eu acordo, não é bem assim, mas... Foram horas de make-up aí. Foram horas. Não, eu já tava nervoso quando ia ser na televisão, daí agora tu falou que eu sou bonito, eu fiquei mais nervoso ainda. Não, só pra deixar claro, não falei que tu é bonito. Não? Não. Eu senti eu isso. falei, ele falou que tu é bonito. Ele falou que tu é bonito. Eu falei que tu tá assim, como é que é, apresentável, de forma... Um ritual, né? Não, de forma, como é que é, ai meu Deus, contagiante. Uau. Contagiante, essa é a palavra. Porque bonito é muito relativo, né? As pessoas têm, que nem cada um tem o seu gosto, né? É verdade. Mas eu vou dizer, tu é bonito, cara, parabéns. Valeu. Bom, esse é um líder de sucesso um pouco diferente, Esse é um né? líder de sucesso diferente, exatamente. Nós vamos permear aqui, pisar no Fórmula Podcast. Nós vamos voltar para o líderes porque o tema é de líderes. A estratégia aqui é desestabilizar o nosso convidado para ver se ele tem aí uma inteligência emocional mesmo. Eu aprendi que quanto mais quieto eu estou, mais chances eu tenho de não falar. Não sei se pode falar. Pode falar tudo, cara. Pode tá liberado. Não merda. há merda. Exato. Tá tudo liberado. Aqui não tem regra. Esse líderes vai ser um pouco diferente. Tá? Ele vai ser mais solto, ele vai ser, né? Porque a gente vai trabalhar sobre inteligência emocional. Cara, como o Maurício bem introduziu aí, esse é o nosso tema. Tu eres treinador comportamental, especialista em inteligência emocional, mas antes da gente realmente adentrar ao assunto do nosso programa, eu queria... O Maurício já tá rindo, ele acha que eu vou introduzir o convidado, né? Mas eu não vou, eu vou só fazer a primeira pergunta. Eu posso? Pessoal, esse é um programa para ser sério, né? Para trazer lideranças, para troca, insight, né? Sério. Quem vê os sócios, primo rico e tal. Evandro, antes de mais nada, a inteligência emocional, ela é séria? Ela precisa ser séria? Boa. Com certeza. Não responde. Depois. Antes eu quero... cara, vamos situar no espaço e no tempo para quem está nos assistindo. Para quem te conhece, só mais um reforço de informações. E para quem não te conhece, conta um pouco do Evandro, das tuas tomadas de decisão, né, na tua vida, que foram influenciadas, ou por quem, que te fizeram aí trilhar esse caminho até chegar hoje. Conta um pouquinho para nós aí. Cara, é uma história simples, né? Quando eu nasci... a gente sai daqui amanhã. Mas eu começo essa história dizendo verdadeiramente um pouco do que eu nasci, porque meu nome é Evandro Junqueira Filho. Então, é bem simples de saber qual é o nome do meu pai. Sim. E o grande ponto aí, cara, a minha intimidade com a inteligência emocional começou antes de eu nascer. Meu pai sempre sonhou em ter um filho com o nome dele. E ele teve 2 filhos homens no primeiro casamento antes... E a primeira mulher dele não quis, achava que não ia ser legal, que ia ser uma falta de criatividade, enfim, e não quis. Só que a forma como isso aconteceu frustrou meu pai. E aí, quando eles se separaram, meu pai conheceu minha mãe e eles tiveram um filho, que viria a ser eu. Meu pai não sugeriu nenhum nome para mim durante todo o período da gestação. Sabe quando tu tem um sonho, alguém pisa nele e tu, desiste dele, fica meio... Enfim, meu pai se magoou. E durante toda a gestação, minha mãe perguntava pro meu pai, tá aí, que nome, o que tu acha de tal? E meu pai, não, pode ser, legal, e tal. E ela, como pode ser nosso filho? E meu pai não dava o nome. Minha mãe até achou que ele não queria.
E aí ele várias, não, eu quero muito, amo nossos filhos e tal, mas ele não sugeriu. Meu pai era um cara meio orgulhoso, né? E aí, quando eu nasci, eu não tinha nome. Eu tinha 1 semana de vida e eu ainda não tinha nome. Olha que Como louco assim? isso. Uau. Mais pra frente eu posso falar o que Logicamente, isso... tu não tinha sido registrado ainda. Não tinha. Mais pra frente eu até falo o que isso significa a nível de identidade. Sim, porque é inteligência claro, emocional. claro. Cara, eu era o mala. A minha irmã dizia, não, dá o mala pra cá, já troquei o mala cacou em minha. Eu era o mala. E aí a minha avó, né, mãe do meu pai, e inclusive os meus avós, eles são pessoas públicas, né? Meu avô era Adão e minha avó era Elva. Verdadeiramente, né? Quando eu faço os Tem palestras... muito treinamentos, livro escrito sobre eles, eu né? boto a foto, exato, todo mundo Muito. conhece. Eu boto a foto do RG do meu pai pra provar que eu sou neto de Adão e Eva, Adão e né? Eva. E aí a minha avó chegou na minha mãe e falou assim, Sandra, se eu te contar alguma coisa, tu promete que não conta pra ninguém? Olha como a minha mãe era boa de segredo, né? Ela disse que prometia. E eu vou contar esse segredo agora. Ela disse assim, ó, no primeiro casamento do Evandro, ele sonhava em ter um filho com o nome dele e ele... Aconteceu isso, aquilo, né? Não vou ir muito em profundidade, mas ela pisou no sonho dele. Tu botaria o nome dessa criança de Evandro? E aí a minha mãe disse, mas ele não sugeriu, ele não falou, tu acha? Será que ele vai gostar? Eu acho legal, acho bacana. Vai lá, fala com ele, mas não diz que eu te avisei. Cara, passou, minha mãe foi falar com meu pai. Evandro, o que tu acha? Quem sabe, talvez, assim, tipo, me passou pela cabeça, me surgiu a gente botar o nome dele de Evandro. E o meu pai disse, não, tu acha? E aí a minha mãe disse, sim, eu acho um nome forte, bonito, uma homenagem, acho maravilhoso. E meu pai, então tá, vamos botar de Evandro, e eu quero botar de Evandro Filho, não vou botar Evandro Júnior, porque eu quero que todo mundo chame ele de Evandro. Se eu botar de Júnior, vai chamar de Júnior. E aí eu fui registrado como Evandro Junqueira Filho, né, que é o meu nome, o mesmo nome do meu pai. Por que eu tô contando tudo isso? Porque a inteligência emocional começou ali, verdadeiramente. A nossa identidade, ela vem a nível de tudo que a gente viu, ouviu e viveu e sentiu repetidas vezes ou com grandes impactos emocionais na nossa vida, na nossa infância. E por muito tempo eu escutei a minha infância inteira que eu era igual ao meu pai. Eu era igual ao meu pai. Porque eu era fisicamente igual ao meu pai. Meu pai tem 3 filhos, 2 homens, uma mulher e mais eu, né? Os 2 homens são completamente morenos e eu era o único loiro de olho azul, meu pai era loiro de olho azul. E aí eu escutei a minha vida inteira que eu era igual ao meu pai. Por que isso é importante? Qual era a minha primeira profissão antes de me tornar treinador comportamental? Eu era corretor de imóveis. O meu pai era corretor de imóveis. Qual foi o vestibular que eu fiz a primeira vez que eu tentei passar na URGS? Direito. O meu pai era advogado. Porque eu repeti o padrão de vida do meu pai. E isso foi a chave da minha decisão. Tu acha que o nome teve um peso extremamente significativo nessa repetição de padrão? Completamente, porque eu encarei o nome como um compromisso de ser orgulho. Como uma capa. E- Vou vestir essa capa que é a mesma que ele usa. É isso, e um compromisso de ser orgulho. Então, cara, minha vida por muito tempo foi pesada, foi difícil, foi frustrante, era um perfeccionismo exacerbado, nunca estava bom o bastante, nunca estava bom o suficiente, não interessava o que meu pai dizia. E eu só pude entender verdadeiramente depois que eu me tornei pai. Quando meu filho tinha 2 anos e pouco, na creche, elas fizeram aquelas apresentações de final de ano, tava todas as criancinhas ali cantando, e o meu filhinho começou a chorar. A minha esposa se levantou, foi lá e pegou ele no colo, e ele foi o único que ficou no colo dela durante toda a apresentação, e pra mim ele foi o melhor. E aí eu me emocionei naquela apresentação e foi lindo de eu dizer, porque eu pude entender. Agora eu entendi o que meu pai dizia, que eu bastava existir para eu verdadeiramente ser orgulho. E por muito tempo a busca pelo reconhecimento ferrou minha vida. Então acho que verdadeiramente por isso que eu me tornei hoje treinador comportamental, inteligência emocional, enfim, fazer o que eu faço para libertar as pessoas das amarras, várias que eu já me libertei mesmo e várias que eu nem tive, porque daí eu aprendi o processo como um todo, né? Mas, cara, foi um processo desafiador. Foi um processo desafiador. Me sentia por muito tempo correndo numa rodinha de ratos. Sabe aquela rodinha de ratos? Corre, corre, corre. Eu queria chegar a algum lugar e sentia que eu dava tudo de mim. Quando eu parava, cansado, depois de um tempão, eu olhava, eu estava no mesmo lugar. Eu não saía do lugar. E a minha vida começou a ser assim. Só que sabe qual é o mais louco de tudo? A percepção que a gente tem das coisas. Porque sim, eu saía do lugar. Eu não sentia que eu saía. Por quê? Porque eu comecei como corretor de imóveis com 19 anos. Eu passei na URGS, inclusive, depois de lá. Só que eu não sentia as minhas virtudes, os meus avanços. Eu não tomava posse do que era meu. Eu não tomava posse das minhas conquistas. Daí, como corretor de imóveis, eu fui avançando, fui subindo, fui crescendo, fui me tornando importante na área. Criei um legado dentro do mercado imobiliário, inclusive, e eu não sentia.
Eu não conseguia me validar. E sabe qual é a chave? Uma crença completamente equivocada de identidade. Quem eu era? Se por durante uma semana nem nome eu tinha. E depois eu ganhei um nome que não era meu, era do meu pai. Tu entende isso, a profundidade? Cara, pro cérebro de uma criança é muito lúdico as coisas. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente precisa voltar lá e ver quais são as coisas que você mais viu, ouviu e sentiu. Porque elas formam o teu caráter e todas as tuas decisões e resultados hoje. Um exemplo claro sobre isso, de como funciona o cérebro de uma criança. Eu ouvi a vida inteira que eu era igual ao meu pai. Se tu escutar a vida inteira que um passador de slides é igual a um canetão de quadro, desde que tu é uma criança, quando tu tiver 20, 18, 30, 40 anos, tu vai acreditar que um passador de slides e um canetão fazem o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, se eu sou igual ao meu pai, o que eu faço? Tudo igual ao meu pai. Eu não sou mais eu. Para ver se eu entendi, e até para a audiência também, para deixar claro, o link é a falta de identidade bloqueava a tua percepção das tuas conquistas. Porque como que eu vou conquistar alguma coisa se eu não sei quem eu sou? É mais ou menos nessa linha? Só que eu não tinha essa clareza. Não. Eu tô hoje, né? Hoje, ouvindo o Evandro hoje, trazendo essa explicação hoje, claro, mas é isso. É uma série de conflitos, inclusive o fato de nunca ser bom o bastante. Tipo, foi até aqui, mas poderia ter sido aqui, só que isso de uma forma pesada. Um sabotador total. Completo. E por que essa percepção de nunca ser bom o bastante? A que tu acha que porque deve eu a assumi isso? o compromisso de honrar o nome, de ser orgulho, de fazer valer a pena. Entende? E não era claro para ti o que seria esse valer a pena. Não. Por isso que, não sendo claro, não sabia se era bom o bastante. Então, não era claro, mas ao mesmo tempo era. Porque eu me lembro, na época de Orkut ainda, eu tava passando pelo Orkut, eu devia... Não é tão adolescente, então. Viu? Eu tava me dizer que falou nisso aqui. Não, esse não deu tempo. Eu tava passando no Orkut e cara, eu não me lembro que idade eu tinha, mas eu tinha menos de 14 anos. Acho que eu tinha uns... por aí, se não tinha menos, tinha isso. E eu vi uma chargezinha que é famosa até hoje, que diz o seguinte: quando você tem tempo e energia, você não tem dinheiro. Você é um adolescente. Quando você tem energia e dinheiro, você não tem tempo, você é um adulto. E quando você tem dinheiro e tempo, você não tem energia, você é um velho. E eu olhei aquilo ali e eu contestei, eu questionei aquilo com 12, 13, 14, eu olhei e falei, não é possível, eu vou ter os 3, não me admito viver uma vida nessa falta, não me admito viver uma vida nessa frustração. Então a minha busca verdadeiramente foi por acelerar esse resultado. Foi por eu ter tempo, energia e dinheiro ao mesmo tempo. E olha que louco, por isso que eu disse que a minha intimidade com a inteligência emocional começou antes de eu nascer. Hoje, eu sou especialista em quê? Acelerar o resultado das pessoas através da inteligência emocional. Para buscar esses 3 pilares que tu, na adolescência, considerou tão importante e inadmissível viver sem um deles. Exato. Então, cara, eu coleciono hoje, graças a Deus, eu tenho um privilégio de ter o treinamento de inteligência emocional mais completo do Brasil hoje, na profundidade, na transformação que ele gera. Tem gente que emagreceu 30 quilos depois de participar. Tem gente que parou de fumar. Tem gente que parou de usar drogas. Tem gente que triplicou, quadruplicou, quintuplicou o faturamento. Por quê? Porque tá tudo aqui. Os bloqueios, as travas que a gente tem, é a gente que coloca. E a gente que tira. E eu sou um facilitador. Eu ajudo você a entender, né? Ter clareza do que é e virar essa chave. Perfeito. Pra gente entender, a gente, beleza, estava na tua narrativa, virou um corretor, foi crescendo no mercado imobiliário. Nem contei, né? Mas eu quero saber o seguinte, beleza, essa é a parte... Vamos adentrar o assunto que está bacana demais. Quando que começou a se tornar perceptível para ti o que era inteligência emocional, como tu lidava com isso, onde tu foi buscar esse conhecimento e, obviamente, agora tu falou, tu tem um treinamento, essa transição, né, de corretor, um corretor que buscou a ferramenta da inteligência emocional, acredito que para si próprio, para se desenvolver, acabou se deparando com um canhão e resolveu domar esse canhão, enfim, e utilizar a seu favor.
Como que isso aconteceu? Como Cara. foi esse primeiro contato? Como foi essa domesticação desse poder, assim? Olha que massa, né? Aquela charge, né, de tempo, dinheiro e energia ao mesmo tempo fez com que eu começasse a prestar atenção em algumas coisas qual caminho eu seguiria. E aí eu ouvi a vida inteira que eu tinha que fazer uma boa faculdade. Então eu me esforcei muito, estudei para passar na URGS. Passei, né? E aí quando eu passei na URGS e, cara, muito rapidamente lá dentro eu percebi que não era o que eu queria. E eu nunca me esqueço, cara, dentro de uma aula de cálculo na URGS, eu, olhando a professora falar o que ela tava falando, eu peguei eu tinha um tablet na hora que eu tinha ganhado numa promoção da Claro. Eu peguei o meu tablet, ali, pum, site da URGS, portal do aluno, matrícula, cancelar a matrícula. Eu cancelei Dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Não sei se a URGS tem outro caso parecido, hein? Dentro da sala de aula. Só que eu tinha passado também no Instituto Federal da URGS, a Escola Técnica da URGS, para ser corretor de imóveis. E aí foi onde eu comecei a ser corretor de imóveis. E por que isso? Porque eu pensei, cara, eu vou ficar 5 anos aqui até me formar, e como eu quero ter tempo, energia e dinheiro ao mesmo tempo, não vai dar tempo. 5 anos é muito tempo. Por quê? Porque era uma ansiedade extrema. E aí eu falei, vou ser corretor de imóveis. Por quê? Porque se eu vendo um imóvel de 100 mil, na época eu ganhava 2 mil reais. Se eu vendo um imóvel de 200 mil, eu ganhava 4. Se eu vendo um imóvel de 1 milhão, eu ganho 6 mil reais. Era isso? 60. Não. Não? 60 6%. eu ganho... Não, 20 mil reais. 20 mil, Ah, 20 tá, mil. porque era É, porque eu ganhava 2%, porque sim. 4 4 era pra ficava imobiliária. com a imobiliária. 1% para agenciador e 3% para imobiliária. E aí eu falei, cara, esse é o caminho, né? É vendas. E quando eu entrei no mercado imobiliário, meu pai já era corretor de imóveis, enfim, eu comecei a entender que eu precisava ter um conteúdo técnico. Porque não, tipo, precisava saber o que eu estava fazendo. E eu estudei muito conteúdo técnico. E a partir do momento que eu entendi o conteúdo técnico, eu vi que eu... Só pra gente, pra exemplificar, um exemplo de um conteúdo Eu não sabia técnico o que tu estudou na época. piso era esse. Hoje eu sei que isso aqui Perfeito. Isso. Conteúdo técnico de especificações do produto mesmo que tu estava mostrando, oferecendo. INCC, o que era, IGPM, o que era, o contrato, as cláusulas, lei, entender o contrato, Sim. entender de alvenaria estrutural, entender de gesso acartonado, entender que é drywall, entender da lã de rocha, do isolamento acústico, entender de Rosa dos Ventos, eu entendia porque eu surfava, né? Então essa é a única parte que eu cheguei sabendo, sabia onde nascia, onde tinha sol ainda não tinha. Então eu precisava entender de tudo que permeia a decisão da compra do imóvel, do que faz o imóvel ser bom, o que faz o imóvel não ser bom, do que faz o imóvel custar X e o outro 2X sendo do lado do mesmo prédio. Desculpa, sendo na mesma rua do prédio do lado. Sim. Então, essa era a parte do conteúdo técnico. Tão logo eu demorei para aprender a parte do conteúdo técnico, porque não era simples, eu percebi que o conteúdo técnico era obrigação. Existia uma outra coisa que ia fazer de fato eu ter um resultado, que era o conteúdo emocional. O que é o conteúdo emocional? A comunicação, a postura, a liderança, a gestão de pessoas, de conflitos, de processos, de tempo, de entender, de empatia, de percepção. E ali foi quando eu tive os meus primeiros contatos com a psicologia, porque um corretor de imóveis ele também precisa ser psicólogo. Porque o que eu ouvia de história de gente que quer vender imóvel, de gente que quer comprar imóvel, de que se separou, de que está casando, então eu ganhei muita experiência nisso. E um detalhe muito importante, eu comecei com 19 anos a ser corretor de imóveis e eu percebi rapidamente que ninguém me levava a sério. E eu falei, cara, então assim, eu preciso compensar minha falta de idade através do que eu falo. Eu preciso falar bem. E eu preciso... Mas para falar bem, você precisa ter confiança. E confiança é emocional, não é técnico. Se eu posso te dar todas as técnicas do mundo de como falar em público, vai dar uma palestra para 1000 pessoas, o que acontece? Entende? Agora você pode não ter nenhuma técnica, mas tem confiança e segurança. Vai dar uma palestra para 1000 pessoas, o que acontece? Vai rolar. E aí eu entendi que tinha alguns profissionais que tinham constância e eu não. Alguns pessoais que evoluíam e eu estava sempre naquele eletrocardiograma financeiro. Subia e descia, mas eu não evoluía. E aí eu comecei a olhar para habilidades emocionais. Quando eu comecei a olhar para habilidades emocionais, eu fui olhando exclusivamente para minha parte profissional, para o financeiro, para o dinheiro, para o profissional. E eu esqueci completamente da minha vida pessoal. Eu engordei, eu ferrei os meus relacionamentos, me afastei de amigos, só trabalhava, me afundei nisso. Até que, né, encurtando a história,
Eu alugava um apartamento no Menino Deus em Porto Alegre, era um apartamento térreo, e quando eu me vi num apartamento térreo completamente fechado, sem sol, com a louça no teto da pia, eu com barba por fazer, com 12 quilos maior do que vocês estão vendo aqui, unhas grandes, não queria sair de casa, eu olhei e falei, cara, eu acho que eu tô com um problema. E foi onde eu me percebi doente. Eu tava em depressão. E essa depressão vinha por quê? Porque eu estava numa busca incessante de conseguir algo que era impossível. O sucesso também, né? Ser o meu pai. Uau. Entende como a história se linka completamente? Eu estava numa busca incessante de ser algo que eu nunca ia conseguir. E onde caiu essa ficha? Onde caiu essa ficha de que essa busca incessante era impossível? Cara, de que era isso que tu estava buscando? Cara, essa busca incessante, eu acredito que, respeito a opinião de todo mundo religioso, eu acredito muito em Deus, e eu acredito que Deus, quando eu nasci, ele disse que eu era o cara que ele ia dar uma olhada, assim, mais de perto. E Deus faz isso por mim. Eu procurei um treinamento de marketing, porque eu já tinha uma imobiliária na época, e eu queria... Na época da depressão, tu já tinha uma Já imobiliária. tinha uma imobiliária. E aí eu queria... Muito provavelmente essa liberdade permitiu esse desleixo, né? Porque enquanto corretor, talvez tu tivesse esse desleixo contigo mesmo, que tu representou aí, talvez fosse mais agressivo os resultados disso, negativos, não? Caraca, e é muito incrível isso que tu me falou. E é completamente real, sabe por quê? Porque isso tudo que aconteceu comigo era um baixo nível de merecimento. Tá em alta aí, todo mundo não entende o que é, posta um café e diz que é merecimento. Mas o que que acontece? Quando eu era corretor, eu ganhava 2%. Ou seja, eu precisava trabalhar bem mais para fazer uma certa quantia. Quando eu abria minha imobiliária e eu vendia, eu ganhava 6%. Tudo bem, eu tinha um sócio, mas daí era 3 e 3, só que nós tínhamos a empresa. Então eu comecei a ganhar mais. E quando eu comecei a ganhar mais, eu comecei a trabalhar menos. Olha que merda, né? Por quê? Porque o meu nível, o meu termostato financeiro não me permitia voar mais. Eu me limitava, eu me sabotava, eu puxava o meu próprio tapete. Então, um jeito de limitar minha ascensão financeira, inclusive, foi eu entrar nessa merda aí que eu entrei. Esse desleixo. Porque, cara, depressão, ela é simplesmente um aviso. Ela não é o problema. Ela é a tua mente te dizendo assim, olha só, existe algo que tá acontecendo que a gente precisa resolver. Só dá uma olhadinha pra isso pra depois tu fazer o resto. É só isso. E ansiedade é o contrário. A ansiedade, ela vê o futuro. Ela diz assim, ó, existe um caminho que nós estamos trilhando e ele vai te levar para um abismo. Dá uma segurada e rever o caminho, só rever a rota. Então, ansiedade é sobre rever a rota. Depressão é sobre ajustar o que aconteceu. Simples assim. Simples assim. Embora profundo, né? Embora desafiador, né? E de forma alguma eu tô aqui menosprezando ou diminuindo essas patologias. Bem pelo contrário, eu andei lado a lado com cada uma delas. Eu fui parar no hospital achando que eu ia infartar e era uma crise de ansiedade. Quando eu cheguei na triagem do hospital, eles me botaram na frente de todo mundo. Porque imagina um infarto naquela idade, eu tinha 20. Fulminante, antes dos 40. Eu tinha um pouco mais da metade dos 40, apenas. Sim. E, cara, era pulseira vermelha no meu pulso, botaram na frente de todo mundo, eletrodo por todo o corpo, exame pra lá e pra cá. Quando chegou no médico com o relatório, ele olhou e disse, Evandro, teu coração tá perfeito. Isso é emocional. Ali virou uma chave. Foi naquela época da depressão, que eu tava naquele apartamento. Quando o doutor me olhou e me disse assim, isso é emocional, dentro da minha cabeça, eu percebi um modelo de pensamento. Lembra que quando eu vi a charge do tempo, energia e dinheiro, eu questionei? Quando ele disse assim, ó, isso é emocional, tu vai precisar ter que tomar remédio, eu falei, foi sem remédio que eu entrei aqui, é sem remédio que eu saio. E eu preciso te dizer, eu não aconselho isso. Esse foi a minha jornada, foi o que eu fiz, não é o ideal, mas foi como eu soube fazer na época. Tá? Então eu assumo apenas a responsabilidade do que eu fiz aqui. Eu não estou defendendo ninguém e não tenho nenhuma responsabilidade técnica sobre falar para alguém largar remédios. Não é sobre isso. E aí, na hora eu questionei. Eu falei, não, foi sem remédio que eu entrei, sem remédio que eu saio. Se eu entrei, eu posso sair. Se eu me coloquei, porque fui eu que me coloquei, eu tive completamente ciência disso, eu que vou sair. Se eu tô aqui, eu que me tiro. E aí eu comecei uma busca incessante sobre me curar. Comecei a ler, a estudar, porque eu tinha um ego, um orgulho tão grande, mas tão grande, que eu não tinha coragem de pedir ajuda. Nesse momento, quantos anos? 24. Eu não tinha coragem de pedir ajuda. Só que, cara, as coisas aconteceram muito cedo pra mim, né? Lembra que eu queria tempo, energia e dinheiro? Então eu dei tudo de mim. Eu abri mão da minha adolescência, eu abri mão da minha juventude, eu não me diverti o quanto as pessoas normalmente naquela época se divertiam, e eu trabalhei.
E eu evoluí, eu cresci muito rápido. Com 24 eu já tinha uma imobiliária, eu já era empresário. Vários têm, né? Mas eu, naquela situação, era pesado pra mim, mas eu tava lá. Porque eu não tava por mim, não era eu. E aí, cara, eu percebi que eu realmente ainda precisava do dinheiro e fui pra São Paulo num treinamento de marketing tu tinha dito. e vendas pra fazer a minha empresa decolar. E lá, num dos palestrantes levou inteligência emocional. Quando ele levou inteligência emocional, meu ego e meu orgulho eram tão grandes, cara, e eu digo aqui abertamente porque fez parte de mim. Eu me levantei e eu falei, eu não quero saber sobre isso. E eu fui tomar um café. Só que no meio do caminho, eu indo tomar o café, o cara lá em cima, tinha 4.000 pessoas naquele evento. O cara lá em cima pegou e disse assim, ó, quando você julga que nada tem a aprender com uma pessoa, o que é que você definitivamente aprende? Daí todo mundo na plateia respondeu, nada. E aí eu meio que tipo, porra, que história é essa? Daí ele disse, só que se você acredita que não tem nada a aprender com alguém que é menos do que você, seu ego tá tapando os teus olhos. Agora, quando você julga que você não tem nada a aprender com alguém que é mais do que você, o seu ego vai te matar. E pô, quem tava em cima do palco era ele. E naquele momento eu falei, caraca, eu vou sentar pra ver o que esse cara tem pra falar. E naquela palestra a minha vida mudou. As lágrimas correram, ele parecia que ele estava falando diretamente comigo. Porque ele falou muito sobre orgulho, sobre ego, sobre centralização, sobre solidão, porque tudo aquilo que eu estava vivendo me fazia eu naturalmente me afastar das pessoas. Porque o que a depressão ou a tristeza profunda ou os desafios internos fazem com você? Na era antiga, quando você estava machucado ou deprê, você não saía da caverna porque senão um tigre ia te comer. Não é verdade? E hoje em dia é a mesma coisa. A pessoa depressiva, ela vai pra onde? Ela vai pro seu quarto. Ela se esconde. Por quê? Porque um tigre pode comer ela. Então, tipo, o instinto é o mesmo, né? Só que o contexto mudou. E eu tava fazendo exatamente aquilo. Eu tava fugindo. E aí, cara, ali foi onde eu entendi que eu precisava botar o dedo na ferida pra limpar ela. E aí doeu, mas doeu na hora pra ficar bom depois. E naquele dia eu decidi quebrar o meu orgulho. Eu tava sem falar com amigos já há 2 anos. Eu tava afastado de toda a minha família. Eu tava me afundando completamente. E aí eu saí dali e eu liguei para as pessoas que eu tinha magoado, que eu tinha errado, que eu tinha me afastado, pedi perdão, pedi desculpa, chamei para conversar. Inclusive foi bem significativo, porque isso que aconteceu esse treinamento foi em abril, meu aniversário era em maio. Eu tinha um amigo que eu não falava há 2 anos e tipo, muito ali na hora, cara, eu preciso falar contigo. E ele, ué, então tá, vamos conversar. E aí eu marquei, eu olhei na minha agenda, mano, semana que vem tal dia. Daí eu marquei. No outro dia eu fui olhar, eu tinha marcado no dia do meu aniversário. E eu não tinha percebido. E eu falei, cara, vai ser. E a minha família ligando, Evandro, vamos fazer o que no teu aniversário? Eu falei, eu não posso, marca um outro dia. Eu não posso, no meu aniversário eu tenho um compromisso. E no dia do meu aniversário eu fui tomar um café com ele e pude pedir perdão e tudo mais. E cara, inclusive eu falo sobre isso nas redes sociais, como que perdoar alguém faz tu ter mais dinheiro. Porque não perdoar significa você levar, criar que o pessoal do CrossFit, né, uma barra de back squat com 90 kg em cada lado aqui durante a tua vida. Tu só tá andando com ela. Perdoar significa largar. E aí você acelera as coisas muito mais rápido quando você não tá segurando peso, não é verdade? Então, cara, ali começou a virar o jogo pra mim. E eu fui entendendo isso e eu fui mais a fundo. E eu entendi que eu precisava me aprofundar em inteligência emocional. Participei de outros treinamentos. E uma outra chave que virou muito fortemente foi quando, dentro de um sonho, olha que loucura isso, de um sonho, eu senti que eu estava caminhando por um jardim e do lado esquerdo estava passando todas as piores cenas da minha vida. Do lado direito estava passando todas as melhores cenas da minha vida, aquelas que eu nunca reconhecia. E eu me via um completo infeliz porque eu não conseguia olhar para esse lado. E eu só olhava para o lado de cá. E eu pude contrastar os 2 lados, andando pelo meio daquele jardim. Era um jardim de uns sei lá quantos metros. No final desse jardim tinha uma porta. Eu tô até arrepiado. E depois dessa porta tinha uma resposta. E nesse momento, durante esse encontro, esse sonho,
na frente daquela porta, tinha uma criança. E quando eu me aproximei daquela porta, era a minha versão criança, cara. E eu, nesse sonho, me agachei, eu tô completamente arrepiado. Nesse sonho, eu me agachei e eu pude abraçar a minha criança e pude acolher e reconhecer algo que eu sempre precisei e não entendia que era a minha criança que precisava de acolhimento. E aí essa criança, com toda a pureza, olhou nos meus olhos e disse assim: existe uma resposta atrás dessa porta e a partir de agora eu tô contigo. E aí eu tentei abrir a porta e estava fechada. E aí aconteceu uma coisa muito louca, eu tinha um superpoder, eu aumentei nesse sonho e eu bati na porta. E quando eu bati na porta, cara, tava sentado num trono meu pai. E quando eu bati na porta, eu caí de joelhos na frente dele, olhei ele de baixo. E saiu espontaneamente da minha boca: eu não sou você. Olha aqui, cara. Quando isso aconteceu, pessoal, eu pude me colocar... Tu percebeu que eu me coloquei numa posição de humildade? Eu me ajoelhei em frente ao meu pai. E eu não fazia isso. Porque o fato de eu acreditar que eu era igual a ele e querer ser melhor do que ele fazia eu não reconhecer os meus erros e julgar os dele. Eu apontava o dedo pro meu pai, cara. Meu pai me amou a vida inteira, foi o cara mais incrível que eu já conheci. E eu dizia o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Eu dizia onde ele errou, onde ele não errou. Onde eu acreditava que ele tinha errado e não tinha errado. E eu me achava melhor do que ele. Eu às vezes queria dar lição de moral pro meu pai. Meu pai me olhava e me dizia assim, ó: meu filho, eu tenho 3 vezes a tua idade. Eu fico curioso pensando como que eu vivi os outros 40 anos antes de tu nascer. Não sei como eu fiz, né, meu filho? E o meu ego, o meu orgulho eram tão grandes que eu não reconhecia isso. E quando eu caí de joelhos na frente do meu pai, eu desabei. Eu acordei chorando, inconsolável. Só que aquilo mudou a minha vida. Veio junto com a chave daquele orgulho que eu tinha quebrado lá. E ali eu pude assumir que eu abracei a minha criança, ela me disse: agora nós estamos juntos. Eu olhei pro meu pai e disse: eu não sou você. Quando eu cheguei no imobiliário no outro dia, eu digo: eu não posso mais fazer isso aqui. Porque meu pai era corretor de imóveis, não era eu. E aí, uma parte, como a gente vai se emocionando, a gente fala, né? Dentro desse meio tempo, eu comecei a ajudar os meus colaboradores com inteligência emocional e isso começou a surtir um resultado. E eu comecei a ser requisitado para isso, chamado por outras empresas para dar palestras e treinamentos do que eu fazia. E isso começou a dar resultado. E eu falei: eu não sou mais corretor de imóveis, eu sou um treinador. Essa é a minha identidade, esse sou eu, esse é Evandro Junqueira Filho. Evandro Junqueira é corretor de imóveis e advogado, Evandro Junqueira Filho é um treinador. E ali tem uma questão de transição de carreira bem importante, né? Bem desafiadora e corajosa, porque pelo que eu estava lendo do briefing ali que a gente estudou, a imobiliária chegou a um nível que ela foi reconhecida num evento... nacionalmente. O maior evento do mercado imobiliário da América, 3 mil participantes. Nós fomos convidados a participar da maior rede de imobiliários do sul do país, a Rede Gaúcha de Imóveis. Eu, com 25 anos, estava sentado à mesa com os donos das principais imobiliárias do Rio Grande do Sul. Mas não era eu. Cara, esse teu relato do sonho, muito bacana, e ele tu falando, ele é fidedignamente, assim, da forma mais verossímil possível, um relato de constelação, cara. Eu sou praticante de constelação, assim, e é exatamente um relato de constelação, embora não guiado por um profissional, guiado por ti mesmo, ou por Deus, ou enfim, por quem a tua fé intitula quem te guiou. Mas é exatamente isso, assim, é honrar pai e mãe, tu só tá aqui por causa deles, independente da trilha deles, se colocar no lugar de filho, de baixo olhando para cima, né? E total. É isso aí, né? É respeitar essa história e essa carga que está dentro de ti geneticamente, energeticamente, mas que tem um porquê, né? Enfim, e ter um contato de perdão com a sua criança anterior, porque enquanto criança tu não é responsável por determinadas ações. Então, assim, não dá pra julgar uma criança, né, cara? Uma criança não tem culpa nunca. Uhum. Nunca. Então,
tem que ter essa reaproximação consigo mesmo enquanto criança. Então, cara, é um relato dito e cuspido aí, que incrível, incrível mesmo. Porra, legal. Cara, aconteceram outras coisas similares a essa na minha vida também, que é o que eu digo, Deus, ele me escolheu, eu digo, tá, vou assumir o chamado, pai. E foi. E depois disso, cara, eu pude me reaproximar do meu pai de uma forma diferente, porque eu nunca me afastei. Teve um período da minha vida que eu briguei com meu pai, e eu disse, eu não tenho mais pai, eu fiquei 6 meses sem vê-lo. E aí, no final desses 6 meses, eu caí em mim, né? Eu falei, cara, que trouxa que eu sou, né? Isso foi antes, inclusive, disso tudo. E aí, eu percebi uma profecia que eu ia lançar sobre a minha vida. Eu falei, o dia que ele morrer, eu vou sentir falta desses 6 meses. E aí, quando eu vi que isso ia me matar, por quê? Porque um dia ele sim ia morrer, eu falei, não, eu vou fazer valer. E aí, cara, eu me reaproximei, eu digo me reaproximei, mas, tipo, eu pude olhar de outra forma, sem julgamento, e foi incrível, né? Eu estar perto do meu pai até os últimos dias da vida dele. E foi fantástico. E o mais louco de tudo, toda essa batalha que eu tô dizendo pra vocês que eu tive com relação ao meu pai nunca sentiu e nunca lutou. Pro meu pai, eu sempre fui um filho amado. Era uma briga tua. Era eu, Tua cara. com teu ego. Exato. Você tem uma coisa em comum com todo mundo, é que uma das missões espirituais aqui é lutar contra o próprio ego. Isso aí Óbvio, meu pai já viu eu contando dúvida. isso em outros momentos, mas ele deve olhar lá de cima e pensar assim, como tu é idiota. Bastava tu existir, seu louco. Entendeu lá depois. Eu entendi. Cara, Desculpa te interromper. Eu ia falar Vai, que toca a ficha. quando a gente começa a estudar lá no pré, enfim, a gente aprende de tudo, né? Pré-escola. História, Que época geografia, boa. mas inteligência emocional, muita gente já cresce com vários traumas, né? E de repente passa uma vida inteira tendo situações, caminhos errados justamente porque não entendeu, né? Enfim, coitado, né? Enfim, é uma ciência ainda que a gente está descobrindo e talvez seja, né, Vini, uma das ciências mais difíceis, né? A questão das emoções. Eu quero te fazer uma pergunta, tá? Em relação a um problema que eu tive, acho que uns 10 anos atrás. Eu amava muito trabalhar numa empresa de tecnologia. Foi lá que começou a me reerguer financeiramente, então gratidão total. Eu batia ponto, ficava lá, amava, comprometido 100%. Só que em determinado momento daquela empresa, eu me vi sendo injustiçado, né? Um novo gerente lá, enfim, queria me tirar da empresa e tal, por conta que a gente se batia, enfim, queria mostrar serviço me demitindo e eu era muito amado pela empresa. Enfim, resumindo. E aí ele conseguiu fazer várias ações que me desestabilizou, né? Enfim, fez ações ali que me tiraram minhas vendas e tudo mais. E aquele processo de injustiça na empresa me fez eu me desequilibrar emocionalmente. Foi horrível. Naquele momento, realmente, a gente bateu boca, a gente discutiu, foi isso, entendeu? E aí, enfim, acabei sendo demitido da empresa. Depois disso, acabei abrindo meu próprio negócio, enfim. E, na época, eu não soube lidar com essa emoção. Para um jovem hoje, ou alguém que está sob pressão, numa empresa, num relacionamento, como lidar com esse sentimento quando vem, sabe? Essa chama que vem que tu não consegue meio que lidar com ela. O que a pessoa tem que fazer para conseguir controlar esse sentimento? Qual é o sentimento? Pergunta de milhões. Sentimento de raiva, injustiça, frustração. Bom, descontrole, né? a raiva, ela é uma emoção básica do ser humano e ela é incrível, porque ela pode te afundar ou te fazer voar. Então, a grande questão é, você tem sempre duas escolhas, focar no que você controla ou no que você não controla. O que significa, e as duas coisas permeiam a mesma resposta, a raiva te afunda ou te faz voar. Você foca no que você não controla ou no que você controla. Se você olhar para o fato de que não deveria ter sido assim, de que eles erraram, de que isso ou do que aquilo, você está focando onde você não tem controle. E onde você foca, expande. Sempre. Se por algum momento nesse podcast eu começar a olhar somente para ele e não mais olhar para ti, isso aqui, essa conexão se expande e essa diminui. E se eu olhar só para você,
o contrário também é válido. Então, se você olhar só pro problema, isso vai se expandir e o sentimento de raiva que vai te oprimir, te afundar e te matar vai aumentar. Agora, a grande questão é, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar a forma como você enxerga o passado. Bom, se Deus, algo maior, uma energia que tu acredite, tivesse te colocado lá naquela situação, naquela empresa, com aquelas pessoas, para que tu aprendesse algo que tu veio utilizar talvez depois na tua vida. Qual foi esse aprendizado? Qual foi esse porquê? Qual foi esse pra quê? Olha, para mim foi o aprendizado de canalizar essa raiva, essa frustração em resultado. Descobri que eu conseguia fazer isso aí. Foi por esse motivo que eu abri a empresa, a Fórmula, naquela época. Em vez de ficar em depressão ou ficar remoendo, né? Enfim, claro, fiquei triste numa época, mas eu acabava trabalhando bastante, mostrando para o mundo e para mim mesmo que eu conseguia ter sucesso, resultado e tal. Para mim foi esse tipo de aprendizado. E como que tu avalia a tua vida hoje? Minha vida hoje, de uma forma sincera, ela está... Eu cresci muito profissionalmente, consegui ter sucesso empresarial, mas não sucesso completo, né? Sucesso mental, por exemplo, né? Enfim, a gente busca vários sucessos, espiritual, físico, enfim. Esse sucesso mental ainda estou na busca. Te digo por quê. Muitas vezes eu me deparo com uma falta de visão. Falei, nossa, eu ainda não cheguei no nível que eu gostaria, né? Pessoal. Né? É como se eu estivesse trabalhando e eu não sentisse o retorno de todo esse trabalho, entendeu? Eu não vejo esses benefícios. Né? Acho que eu já contei essa história. Não, aqui. Total. Eu ia dizer. E as pessoas, não, Maurício, olha o que virou a Fórmula, uma das empresas mais legais aqui, muita gente quer vir trabalhar para cá, enfim, a gente virou líder aí em podcast, produções de vídeo, a gente é fortíssimo no Sul, tá? Mas mesmo assim, às vezes me falta esse carinho, sabe? Esse reconhecimento. Mas foca aqui comigo. Qual foi o grande aprendizado? Em uma palavra, ou uma frase, ou um texto curto. Um aprendizado específico. Desse acontecimento. Daquele acontecimento lá. Do teu chefe, da época. Que é em uma palavra. Travou o Nintendo. Pode ser em uma frase ou um texto curto do para que aquilo aconteceu na tua vida. Para eu entender o significado de... Travou o Nintendo. Travou o Nintendo. Quando trava, entendo que a pergunta foi boa. Talvez tu nunca tenha parado para pensar nisso. E agora é um excelente momento. Não sei. Aquele motivo me fez crescer tudo isso. Né? Enfim, virar a chave no sentido de resultado. Eu aprendi com aquele problema. E como é que estaria a tua vida hoje se tu estivesse lá até agora? Estaria sendo CLT, não teria tido a evolução que eu tivesse tido hoje, com certeza. E se tu pudesse tirar um aprendizado do pra que aquilo aconteceu, porque o que tu me diria? Eu acho que aconteceu por conta de um resultado futuro, por conta de experiência. E sobre mudar o passado, se tu pudesse escolher mudar isso, não ter essa frustração, não ter essa raiva e continuar lá. Não mudaria, eu acho que ela faz parte da minha jornada, isso aqui. Você entende que você está aqui hoje somente porque você viveu aquilo? Claro, total. E que tipo de líder, né, ou o nome, né? Que tipo de líder ou chefe você é hoje depois da experiência que você teve quando esteve no outro lado? Bom, exatamente qual tipo de líder eu não sei te dizer. Eu só sei que eu criei essa empresa para ser uma empresa diferente dessa que eu trabalhei, que não reconhecia o funcionário que estava ali, a importância e tudo mais. Hoje trabalho numa empresa que todo mundo se orgulha de estar aqui. Né? Quase sempre o funcionário que trabalha aqui fala, é a melhor empresa que eu já trabalhei. Isso me anima, isso me ergue, sabe? E aí, sobre a pergunta que tu me fez, como lidar com aquele sentimento, aquele fato, aquela situação? Procurando o ponto da gratidão. É o único jeito. Por pior que tenha sido, existe um ponto de gratidão em qualquer história. E eu digo qualquer história. Já tive a honra, o privilégio de ajudar pessoas a superar fatos que eu verdadeiramente preferia nem saber que existem. Mas já aconteceu. E por mais desafiador que seja, a liberdade está em você achar o ponto de gratidão.
por mais desafiador que seja, a liberdade está em você achar o para que aquilo aconteceu e não o porquê aquilo aconteceu. E quando isso acontece, né, eu acho que uma das viradas de chaves da minha vida foi eu entender isso muito cedo. Eu entender que tudo acontece para mim e não por mim. E não em mim, né? Tudo acontece para que eu entenda algo, para que eu aprenda algo. Tudo me ensina, tudo me mostra algo. Eu nunca perco, eu nunca perdi na minha vida. Ah, Evandro, você teu ego, teu orgulho de antes? Não, eu sempre aprendo. Eu nunca perdi na minha vida, eu sempre aprendo. E quando eu ganho, eu também aprendo. Então, cara, o ponto é esse. Se a gente coleciona aprendizados, a vida fica mais leve. Hoje, né, o que eu falo na internet o tempo inteiro é como você acelera resultados de forma simples e rápida, mesmo que você não acredite que é possível. Porque se você está fazendo algo que está pesado, está desafiador, tem como tornar 10 vezes mais leve. E a inteligência emocional é a chave, sempre. Né? Lógico, aqui a gente não tem a infraestrutura necessária para fazer uma intervenção emocional num nível mais profundo, enfim, mas mesmo assim, tu já pôde sentir o ponto de gratidão, né? Trabalha isso. Sempre que você tem uma história, até quem tá vendo aí, você tem uma história muito desafiadora que aconteceu na sua vida, por mais desafiador que seja, procure o ponto de gratidão, ele existe. Talvez você não tenha encontrado ainda, mas ele existe. E quando você achar, você tá livre. Livre. É como se você corresse a vida inteira com uma corrente grudada na tua cintura, uma bola de ferro de 500 quilos amarrada, arrastando atrás. Você correndo na praia, você olha para trás, você vê aquele rastro daquela bola de ferro. Quando você vê o ponto de gratidão numa história desafiadora, é como se você cortasse essa corrente e você desse 2, 3 passos, tipo, caraca, nunca foi tão leve. Você pula, tipo, agora eu posso correr. Lembra que aqui na história eu falei, tipo, que o perdão ajuda você a fazer mais dinheiro? Olha só que louco, eu perdi um amigo. Meu aniversário eu passei lá pedindo perdão pra ele. Eu fiz mais dinheiro depois disso, porque tá mais leve. Agora tu vai fazer mais dinheiro, porque agora tá mais leve. Sacou? Esse é o ponto. A gente colocou essas cartas aqui, a arte da guerra, né? Porque ela fica na recepção da fórmula e ela tem algumas informações, algumas dicas, né? E aí o nosso querido Evandro chegou na recepção, puxou uma carta, leu e a gente ficou um tempão falando sobre essa carta, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou puxar aqui e ele tem sempre uma história. Vai ser a mesma carta. Imagina. Nossa. Ó, eu vou falar o que a carta mostrou aqui, ó. Vamos ver. Olha se dá pra ver. Dá. Um soberano inteligente deve escolher o homem certo, confiar-lhe responsabilidades e então aguardar os resultados. Que comandante possui maior talento e você está nesse é você que está no comando das ações ou você vai delegá-las a quem possa fazer melhor? Você fala de lideranças, né? O nome do programa não poderia ser diferente, né? Nessa entrevista de hoje, a gente está... Como sempre, a gente vai estourar o tempo, né? O pessoal da produção fica puto com a gente, mas faz parte, quando tá legal assim, a gente estoura mesmo. Eu tenho 2 perguntas, né, pra gente começar assim, caminhar pro fim. A primeira delas é mais simples, e na segunda, eu queria fazer um link da segunda pergunta, introduzir um pouco do teu treinamento, do HTR, isso? Isso. Mas vamos para a primeira pergunta. Relatando um pouco do que aconteceu aqui, que todo mundo viu, a gente teve um segundo momento onde tu, através de instruções que tu deste para o Maurício, tu, enfim, destravou algumas coisas. Porém, antes disso, a gente percebeu, e aí eu achei incrível, um destravamento por não comparação, por exemplo. Que foi o quê? Identificação. Esse era o termo que me faltou. Que tu contou uma história, da pergunta que eu te fiz, enfim, tu contou essa história. O Maurício, ele teve uma identificação com essa história. Ele resolveu destravar essa informação e botou aqui a público. Algo que nem eu sabia e eu conheço o Maurício há alguns anos. Isso é uma ferramenta da inteligência emocional, esse destravamento por identificação?
É uma ferramenta incrível. E nós temos duas mentes, uma mente consciente e uma mente inconsciente. A mente consciente é a nossa mente racional, que processa dados. 2 mais 2 é 4, se eu te botar uma nota de R$100 e uma de 10 e pedir para tu escolher, tu vai escolher de 100, porque é uma mente racional, que processa apenas dados. Só que essa mente, ela demora muito tempo para aprender, né? Dito quem já fez faculdade, engenharia, ou quem já fez cálculo, que nem foi eu falei que era cálculo, a aula que eu cancelei da URGS dentro da sala de aula, era cálculo Não 2. falou, cálculo. Era cálculo, era derivada, meu Deus. Então, a parte... Cálculo 2, eu não cheguei, eu fiz fiz física na URGS. Nossa, horrível. Travei na primeira semana. A nossa mente consciente, ela demora para aprender, né? Tudo que a gente viu no colégio, enfim. E nós temos uma mente inconsciente, que ela aprende um pouquinho mais rápido, tipo assim, 240 mil vezes mais rápido, né? A velocidade de computador, a nossa mente consciente processa dados a 3, 4 mil bits por segundo, enquanto a nossa mente inconsciente processa 200, 300, 400 milhões de bits por segundo. Então, é muito mais rápido. E só tem uma forma de acessar a mente inconsciente, através de histórias, metáforas, através da forma lúdica, música, filmes, que não deixam de ser histórias e metáforas. Que não deixam de criar identificação. Exato. Quantas vezes tu viu um filme, te emocionou e tu mudou algumas coisas na tua vida depois daquele filme? Isso é um nível de aprendizagem 2, enquanto a mente técnica, ela processa as coisas num nível de aprendizagem 1. Dentro de treinamentos avançados de inteligência emocional, a gente atinge um nível de aprendizagem 3. Aí é muito mais profundo e transformador. E porque a gente trabalha com uma parte do cérebro que aprende instantaneamente. Né? Por isso que eu digo, acelera resultados de forma simples e rápida. Porque, veja bem, vamos falar o que acontece. A história ativa emoção. Sem emoção não há transformação. Então, obrigatoriamente, para alguém se transformar, essa pessoa precisa se emocionar. Sabe aquela frase, né? Só dá valor quando perde. Por quê? Porque na perda tem emoção. Simples assim. Né? E o grande ponto é, se você coloca emoção sem a perda, a pessoa também dá valor e muda e transforma. Esse é o ponto. Então, o que aconteceu com o Maurício foi literalmente, ele acessou uma emoção através da história e isso virou chaves lá para ele. E aí alguma coisa mudou, vai mudar na vida dele a partir de agora. É assim que funciona. Excelente. Respondida a minha pergunta, baita ferramenta. Antes do curso, eu acho que eu tenho uma pergunta, porque essa pergunta aí tua... a minha pergunta vai levar para falar do curso, então fala. Entendi. Então, não, mas vai. É que vai mudar a tua... É? É porque eu gosto muito de vendas, né? Eu queria focar na questão de inteligência emocional para vendas. Não, mas quer perguntar, pode perguntar, tá livre. É. Tu que manda nessa porra. Depois eu pergunto para ele falar um pouco do curso. Eu queria saber aí por que um vendedor ele precisa saber sobre inteligência emocional, né? Porque eu vejo muita gente vendendo e não se controla, não espera cair no colo as vendas e tal. Até vende, às vezes, muito bem, mas a gente sabe que é uma soma de fatores, mercado, etc. Mas a grande maioria não entende de inteligência emocional, não consegue vender, é muito ansiosa, né? Enfim. E eu quero saber por que é importante a inteligência emocional para o vendedor e como ele pode, com esse conhecimento, potencializar os seus resultados. Inteligência emocional, vendas, nada mais é do que transferência de sentimentos. Apenas. Venda é transferência de sentimentos. O melhor vendedor é aquele que transmite a maior emoção, a melhor emoção. Aquele que fala com brilho nos olhos, com força, com ímpeto. Imagina que nós estamos no centro de Porto Alegre e é sabido que não é ideal andar aqui à meia-noite, sozinho, né? Então imagina que todo mundo da empresa, quantas pessoas são? Sei lá, vamos supor que estamos 15 pessoas, andando no centro à meia-noite de uma sexta-feira 13, todos nós. O centro vazio. E aí, em algum momento, nós estamos indo reto, pessoal, nossa, senti um negócio estranho, reto eu não vou. Eu olho, tem um beco escuro que dá em algum lugar, à direita. Eu digo, reto eu não vou, pelo amor de Deus, senti um negócio estranho e eu começo a andar no beco sozinho. Na boa. Perdão. O que vocês fazem? Vocês vão reto ou vocês vão comigo? Eu vou pela minha intuição, né? Se a minha intuição disser ali que tem que ir contigo, eu vou contigo, né? Enfim. Ou essa reta aí tá bem iluminada, não tá? Enfim, N coisa. As chances são que a tua intuição diga, tipo, se ele sentiu algo que eu não tô sentindo, se ele viu algo que eu não tô vendo e ele tá enfrentando tudo isso sozinho, quer dizer que é melhor ir para lá sozinho do que para lá acompanhado. Eu vou para cá. E aí a sensação que tu ia me seguir. Por quê?
porque eu transferi a minha emoção para ti, nesse momento. Entende? Então, isso é venda. Tu nos vendeu o teu novo percurso. Exato. Eu vendi o novo percurso. Por quê? Porque eu te mostrei que eu senti algo, sabia algo que tu não sabia. E venda é sobre isso. É transferência de sentimentos, transferência de emoções. E a grande questão é, existe uma palavra do francês que chama-se rapport, que é conexão. E rapport não tem distância e é uma energia que todos sentem. E se não há rapport, não há conexão. O grande lance é que os vendedores, eles vão mais preocupados em vender do que em servir e ajudar. E se a venda é uma transferência de sentimentos, e você transfere que você quer servir e ajudar a outra pessoa, a venda acontece de forma muito mais simples. É você tirar o olho do teu... Você tira os olhos do dinheiro e ele vem pro teu bolso. Alguma coisa assim. É uma frase bonitinha. Mas essa é a questão. Então, o que me destacou como profissional vendedor, quando eu era corretor de imóveis e depois líder de equipe e da minha empresa, literalmente foi isso. Eu falei que a habilidade técnica eu tinha, mas faltava a habilidade emocional, de comunicação, de postura, de gerenciamento, de pessoas, de processos, de uma negociação. Imagina tu negociar uma transação de 1,5 milhão, 2, 3 milhões, onde um de um lado quer pagar tanto, o outro do lado quer receber tanto, e eu sou o intermediário do meio. Se eu não tenho inteligência emocional para ouvir esse número com tranquilidade, entender a melhor forma de passar esse número para essa pessoa, porque às vezes essa pessoa vai entender que eu estou depreciando o imóvel dela, essa pessoa vai entender que eu estou querendo dinheiro dela, entende? Então a habilidade emocional ela é mais importante que a habilidade técnica, sempre. A habilidade técnica qualquer um aprende, a habilidade emocional também, mas é mais desafiador, porque inteligência emocional não basta saber, você tem que sentir, e para sentir requer algumas coisas. Então, por exemplo, dentro do meu treinamento de inteligência emocional, eu tenho lá uma infraestrutura completamente pronta e preparada, 14 pessoas na minha equipe, treinadas por mim. Toda a questão de som e iluminação é uma panela de pressão, que ela é pronta e preparada para que você acesse uma emoção positiva que você não acessa normalmente. Então, percebe que o contexto para a inteligência emocional, ele é muito necessário. E esse é o ponto. Então, um vendedor, ele precisa verdadeiramente focar em habilidades emocionais, para que ele tenha postura. Então, imagina que eu, nesse podcast, se eu fosse inseguro, como é que seria? Seria sido um horror. Eu falando das mesmas coisas de forma insegura, não teria sido patético. Você não ia conseguir escutar, não ia conseguir continuar. Então, você se conecta pelo seu padrão emocional antes de qualquer coisa. E é por isso que vendedores melhores com um padrão emocional pior, são piores do que vendedores piores com um padrão emocional melhor. Perfeito. Perfeito. Bom, então pra gente, né? Olha lá, estouramos, coisa linda. Mas é que o papo tá bom. A gente faz um segundo episódio aí, com certeza mais profundo. Pra gente se encaminhar pro fim aí, eu queria te perguntar o seguinte. Quero que tu fale um pouco, logicamente, do HTR. Mas adentrando a uma questão que me chamou a atenção, que obviamente eu sei que tem uma explicação, e é isso que eu gostaria que tu desses. Quando tu fala em acelerar resultados, o quanto isso é tênue da diferenciação para o outro lado da ansiedade? O quanto o teu curso cuida dessa separação e destenua ela, para que ela fique bem clara. Caraca. E aí já aproveita e dá o teu jabá, que a gente está curioso. Incrível essa pergunta, né? Então, o que significa HTR, né? Que é o nome do treinamento? Significa honre tuas raízes. E o que significa honre tuas raízes, né? Você jamais vai desbloquear o seu futuro se você não resolver o seu passado. E lembra que nós estamos falando do passado dele e eu falei, ache o ponto de... Gratidão? Tá aí. Você jamais vai ter mais se você não for grato pelo que você tem. Inclusive é bíblico, você não será colocado sobre o muito se não honrar o pouco. Exatamente. Então é exatamente sobre isso. Ao honrar as raízes, você naturalmente é grato pelo que você tem. Porque qual é o grande erro da maioria das pessoas? Elas acreditam que vão ter sucesso e aí elas serão felizes. E aí elas acreditam que depois de ser felizes, elas serão gratas. Então ela quer sucesso, depois felicidade e depois gratidão.
Só que essa busca, ela é pesada, ela é desleal, ela é difícil, ela é árdua, ela é frustrante. Por quê? Porque você alcança o sucesso, não fica nem feliz e nem grato. Quanta gente quer lá, compra um iPhone, ela vai, compra um iPhone, meu Deus, um celular novo, depois é só um celular. Um carro novo, vai lá, consegui carro novo, depois é só um carro. Uma viagem, vai lá, viaja, depois só uma viagem. Uma promoção, abrir uma empresa, dar o sangue por aquilo, depois é só aquilo. Eu passei por isso, né? Tipo, eu sonhava em ser um corretor de imóveis, consegui, não era feliz. Sonhava em passar na Urcos, consegui, não era feliz. Sonhava em ser um corretor de imóveis em ascensão, consegui, não era feliz. Sonhava em ter uma imobiliária, consegui, não era feliz. Sonhava em ter uma imobiliária num lugar melhor, consegui, não era feliz. Sonhava em ter uma imobiliária com mais colaboradores, consegui, não era feliz. Sonhava em comprar um carro zero, consegui um imóvel zero, imóveis sob medida, e não era feliz. Por quê? Porque você alcançar sucesso esperando que você seja feliz para que depois você seja grato, é garantia de frustração. Você vai chegar no fim da vida e vai dizer que foi que eu fiz. Sério que era só isso? Você vai sentar na sua Ferrari em Paris, na Torre Eiffel, vai dizer, tipo, tá, e agora? O que eu faço? E qual é o grande ponto? Veja bem, a gratidão é o pressuposto da felicidade. Ou seja, a chave da felicidade é a gratidão. Sempre que você foi feliz na sua vida, antes você foi grato. É impossível você ser feliz sem gratidão. Então, show de bola. Se você, eu posso não saber nada sobre quem está ouvindo, sobre vocês dois, mas uma coisa eu sei, vocês querem ser felizes, sabe? Beleza. A chave da felicidade é a gratidão. Ponto. Beleza. Se a chave da felicidade é a gratidão, eu preciso ser grato. E assim que eu for grato, eu automaticamente sou feliz. Pessoas felizes são mais disciplinadas, sim ou não? Sim. Pessoas felizes são mais leves, sim ou não? Pessoas felizes são mais focadas, sim ou não? Pessoas felizes são mais constantes? Pessoas felizes são mais... se relacionam melhor? Com certeza. Eu nem vou continuar, mas tem outras milhares de características. E aí me diz uma coisa, todas essas características que eu acabei de falar são características de quem faz sucesso mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Mais rápido. E a pessoa que... Então, o que eu tô te dizendo? A pessoa busca sucesso para depois ser feliz e depois ser grata, né? Só que dessa pessoa é dura, amarga, pesada... ela é densa, ela é negativa, ela é fechada. Agora, o que eu tô te dizendo? Primeiro, você é grato, porque isso te fará feliz, e isso te levar para o sucesso de forma muito mais rápida, muito mais simples. Então, eu inverto essa ordem. E dentro do HTR, você não só sabe disso, mas você sente isso. Você sente a gratidão num nível muito forte e profundo, a nível de transbordar. Isso te faz feliz. E eu vou até dizer algo aqui que eu nunca falo, eu só falo lá dentro, né? Se eu for dizer, Evandro, o que tu vende? Cara, eu vendo felicidade. Porque é utópico, eu não posso dizer aí, ó, vendo felicidade, não é verdade? Mas sim, eu tenho lá uma panela de pressão pronta e preparada para que você sinta uma emoção positiva, numa intensidade que você nunca sentiu. Uma emoção positiva numa intensidade tão forte que você jamais sentiu. As pessoas me olham e me dizem assim, Evandro, foi mais forte do que o nascimento dos meus filhos, não sei nem se é pecado eu falar isso. Eu relaxa, é teu, absorve, não é pecado não. É uma emoção positiva num nível tão forte, tão profundo que você nunca sentiu. E você sente emoções positivas que você também nem conhece. Imagina você sentir uma emoção positiva que você tipo, nunca sentiu, ou faz tempo que não sente. E isso muda o jogo. Você sente uma gratidão num nível muito profundo, você fica feliz instantaneamente, automaticamente, porque o que te faz feliz não são as tuas circunstâncias, não é a tua história, não é a tua situação, nada sobre isso. O que te faz feliz é a visão que tu tem sobre tudo isso. E lá, a gratidão é focada em você conseguir ver e sentir. E quando você vive, sente, é grato, você é feliz, você sai de lá feliz, e aí é muito comum as pessoas atingirem mais sucesso rápido, de forma mais simples e mais leve, depois de lá. Por isso que eu disse que eu coleciono resultados. Gente que tentou emagrecer a vida inteira. Eu não sou nutricionista e nem personal trainer. A pessoa sai de lá e emagreceu 30 quilos. A pessoa tentou parar de fumar a vida inteira. 2 dias de treinamento, ela vai lá e nunca mais fumou. A pessoa tentando ter um sucesso, uma ascensão profissional a vida inteira. Só que ela não entende no que ela se sabota. Porque é inconsciente. Você não sabe, às vezes, o que você está errando, entre aspas. Só que lá você entende. E aí você sai de lá e dobra, triplica o tamanho da sua empresa. Porque eu vou dizer para vocês que estão me ouvindo e lá quem está nos vendo e ouvindo também, cada um de nós estamos a um insight, uma única sacada de dobrar o nosso faturamento. Uma única sacada. Vocês conhecem o Flávio Augusto? Admiram?
Sim. Se ele sentasse aqui, você acredita que ele teria um insight, uma sacada, um método, um processo, algo que faria vocês dobrarem o faturamento? Com certeza. A gente tá a um insight, a uma sacada de dobrar o nosso faturamento. Sempre. E aí, as pessoas quando entram lá, elas encontram esse insight. E aí é natural. 2, 3, 4, 5 vezes mais. Perfeito. E para quem quer saber mais sobre o curso, saber sobre o Evandro, como é que te acha? Bom, eu não estava programado, mas vou dar um presente, já que a gente extrapolou Olha o horário aí, hein? aqui. Olha aí, hein? E estendo a vocês também, tá? Eu não vou falar o que é, porque vai que essa pessoa veja daqui a um ano, né, ou alguma coisa assim, e aí eu talvez não possa conseguir cumprir com a minha palavra, mas eu dou a minha palavra de que vai ser um bom presente, certo? Ou eu falo e depois eu digo que pode não ser a mesma coisa, o que vocês preferem? Não, acho que fala. Falo? Acho que fala. E lembrando, ó, você que está assistindo, né, posicione essa gravação aqui no tempo e no espaço. O presente que ele está dando é para nossa realidade agora, tá? Ele não está dando nada vitalício. Para deixar bem claro aqui. Embora, entretanto e tudo mais, se daqui a um bom tempo você assistir novamente ou assistir pela primeira vez esse episódio, certamente ele estará em outro patamar, oferecendo talvez mais coisas. Não custa nada lá, vai lá dar uma conferida, chama ele e vê. Olha, assisti o podcast gravado há tanto tempo atrás, o que tu tem para me oferecer hoje? Estou aqui disponível e disposto a receber. Pronto, tá dado a dica. Fechou. E isso aconteceu, viu? Isso aconteceu comigo. Eu fiz uma palestra online para uma empresa lá de São Paulo e foi em 2020. E a pessoa me procurou agora, no final de 2020. Olha aí, viu? Aconteceu. Então, a história se repete. Então é o seguinte, ó, o presente é vitalício enquanto estiver no ar, certo? Talvez não seja o mesmo, beleza? Certo. Qual é o presente agora, a nível do que eu vou conseguir te entregar agora? E lógico, eu vou ver a agenda, tá? É uma consultoria de inteligência emocional gratuita, individual, Olha comigo. Só. Onde em 30, 40 minutos eu vou ajudar você a ter clareza do que está travando a tua vida hoje, ou como você vira uma chave para acelerar algum resultado que você coloca esforço consciente para evoluir, para melhorar, mas ele simplesmente não melhora e não evolui na velocidade que você quer. Eu vou te mostrar qual é o ponto cego, qual é a virada de chave, vou te dar verdadeiramente a clareza em 30, 40 minutos. Eu converso com uma pessoa em 10, 15 minutos, eu sei completamente o padrão emocional, financeiro e de relacionamento da pessoa. Para mim é um raio-x, né? Mas em 30, 40 minutos, esse presente está disponível hoje. Como é que tem acesso? Você vai lá no meu Instagram, é @EvandroJunqueiraF. Peraí, só um, já vou pegar aqui. Vamos embora, vai o Tô me primeiro. escrevendo no ar, viu? Evandro Junqueira F, _treinador. Hoje é esse, né? Mas o Evandro Junqueira F ou Evandro Junqueira, dependendo de quando tu vê isso, porque eu comecei a usar muito F, né? Mas o meu pai hoje é uma estrela, né? Então talvez eu pra frente possa ser que use Evandro Junqueira. Hoje eu tô livre de achar que eu sou ele, eu tenho que honrar esse nome é meu. Ele me deu, é meu. Então é isso, ó. Meu Instagram é Evandro Junqueira F, _treinador hoje, mas você vai me achar aí, Evandro Junqueira, Evandro Junqueira F. Tá aí. Fala pra mim aqui que eu já vou provar que eu tô me inscrevendo. O que eu tenho que fazer? Te mandar um direct? É isso? Não. Manda um direct. Fechou. Manda um direct. Pra ti vai ser mais simples, pra não demorar aí, mas quem tá aí vai ter que, tipo, já que eu tô dando o meu tempo, 30, 40 minutos da minha vida, né? E tem gente que paga por isso, verdadeiramente, tá? Perfeito. Não vou dizer qual é o preço hoje, mas tem gente que paga por isso. Eu tô te dando de presente e também não vai ser pra todos, dependendo da demanda. Mas você que me mandar isso, assim, ó, eu vim pelo Líderes de Sucesso Podcast. Uau. E o que de melhor você tirou desse episódio? Responde essa pergunta lá pra mim. O que de melhor você tirou desse episódio? O porquê que valeu a pena você ficar aqui 1 hora e pouco assistindo esse episódio? Né? O que você tirou de melhor? Qual foi o maior aprendizado? Né? Porque eu quero entender o valor que você tirou disso tudo. E aí, a partir disso, a gente vai marcar, agendar. Ou, caso você veja em algum outro momento, ou as vagas realmente tenham se extrapolado, eu vou ter outro presente para te dar, mas o presente é vitalício. Algum presente você vai receber. Quero deixar bem claro aqui que eu já botei te vi no Líderes, quero meu presente,
botar lá Pior no se direct. falasse que não viu no Líderes, né? Pô. Então, recapitulando os passos. Vamos Entra lá. no Evandro Junqueira F, _ treinador, ou Evandro Junqueira F. Tá. Manda um direct e diz, eu vim do Líderes Podcast. O que de melhor você tirou? Qual o maior aprendizado? Por que valeu a pena você ver esse podcast? Essa parte, mas vou botar depois. Bota depois. E, a partir daí, né, eu ou a minha equipe vamos agendar com você, se é que você ganhou esse presente, que é o presente premium que De eu tô hoje, dando agora. é o presente de hoje. E também para algumas vagas. Daqui a pouco a minha agenda não... Sim, claro. que é o presente prêmio de hoje. Caso contrário, eu ou a minha equipe vamos te direcionar para algum outro presente que também vai ser show de bola. Talvez não seja, né? Nós vamos botar na divulgação desse... Porque, cara, a gente não pode deixar passar esse presente. Claro. Nós vamos botar na divulgação desse episódio. Nós vamos botar na legenda e na divulgação que é o seguinte. Confira porque tem um presente para quem vai assistir. E não é qualquer presente. Cara, te agradeço. A gente está se encaminhando para o fim. Posso dar um... Por favor. Lembra que eu falei que eu ajudo as pessoas a acelerar resultados de forma simples e rápida, Perfeito. Mesmo até que não acredite. E eu queria lá ter tempo, energia e dinheiro. Eu só tô conseguindo dar o meu tempo para ti hoje como um presente porque eu consegui isso. Né? Eu sonhei em morar na praia, só que eu achei que eu faria isso no fim da minha vida. Hoje eu moro na praia. Eu sempre sonhei em ter uma família harmoniosa, próspera, feliz. E hoje eu tenho um filhinho, coisa mais incrível da minha vida, minha esposa maravilhosa, faz café da manhã para nós todos os dias. Olha aí. E então, eu não sei qual contexto você vive hoje, mas eu tenho uma certeza, inteligência emocional é a chave. Se você quer algo e você ainda não tem, você tá aqui, mas você quer algo, a única distância que você tem daqui é o que você ainda não sabe sobre você, na maioria das vezes. E inteligência emocional é a chave para que você acelere isso. Né? Então, graças a Deus, hoje eu consegui ter tempo, energia e dinheiro. Ao mesmo tempo, lógico, a gente sempre quer mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Com gratidão e com leveza. Sempre feliz e grato pelo que eu tenho, mas nunca satisfeito. E aí, essa ansiedade mudou. Antes, eu não era feliz e grato pelo que eu tinha e queria mais. Hoje, eu sou completamente feliz e grato pelo que eu tenho. Não conheço alguém mais feliz do que eu, mas sempre quero mais. Só que de forma leve. Respondendo a minha pergunta que te levou a falar do curso, para mim está muito bem respondido. Aonde tu destenua essa divisão é exatamente preparando esse terreno através dessa gratidão e dessa felicidade, aonde elas transbordem e não deixem espaço para ansiedade. Exato. Perfeito. Me curei da ansiedade. Pessoal, a gente Evandro, fica por aqui. É isso aí. Não tem mais como continuar. Cara, não, só gratidão, velho. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Foi um episódio espetacular. Quer se despedir aí, Maurício? Lembrando que esse programa vai estar no horário nobre, na Rede Sul, canal 55.1 digital e 11 da NET. Esse foi mais um Líderes de Sucesso. Valeu, pessoal!